Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma correção de questão da OAB. E hoje nós vamos iniciar as questões de filosofia e sociologia do direito. Mas antes, pessoal, eu quero fazer uma consideração quanto à estratégia de estudos. Olha só, pessoal, o tema filosofia e sociologia do direito é um tema denso, é um tema profundo. Não é algo que você vai estudar pouquinhas horas, uma leitura rápida de legislação seca, com um pouquinho de doutrina e jurisprudência. Não, são normalmente obras longas, extensas e que são difíceis de entender. E por outro lado, pessoal, o examinador tem cobrado duas questões. Então, a proporção do tempo que você gastaria estudando essa matéria com relação ao número de questões que você iria acertar e o resultado final que isso ia trazer para você, não vale a pena, não bate, o custo-benefício é ruim. Então, se você quiser pular esse vídeo e ir para os próximos, não tem problema, pessoal. E uma segunda consideração que eu quero fazer é o seguinte: essas questões elas trazem um texto. E aqui, pessoal, muitas das alternativas a gente consegue responder com base na interpretação desse texto. Então, ainda que você não tenha estudado, não saiba, não desista da questão quando você estiver lá na hora, tá? Deixa para o final, deixa lá para você resolver por último, depois que você já fez toda a prova. Volta nessas duas questões, lê o texto com calma, busca fazer uma interpretação dele e aí você parte para as alternativas. Então, nessa questão de número 9, nós temos um texto do Immanuel Kant. Vamos lá. É preciso sair do estado natural, no qual cada um age em função dos seus próprios caprichos, e convencionar com todos os demais em submeter-se a uma limitação exterior, publicamente acordada, e, por conseguinte, entrar num estado em que tudo que deve ser reconhecido como seu é determinado pela lei. A perspectiva contratualista de Kant. Olha aqui, pessoal, perspectiva contratualista, apresentada na obra Doutrina do Direito, sustenta ser necessário passar de um estado de natureza, no qual as pessoas agem egoisticamente, para um estado civil, em que a vida em comum seja regulada pela lei, como forma de justiça pública. Isso implica interferir na liberdade das pessoas. Em relação à liberdade no estado civil, assinale a opção que apresenta a posição de Kant sustentada na obra em referência. Então olha só, pessoal, o examinador foi bacana com a gente. Ele deu um trechinho da obra de Kant, ele já colocou um texto aqui fazendo uma interpretação desse texto, já explicando o que esse texto está dizendo, e agora pede para a gente assinalar a alternativa correta com relação à obra de Kant. Bom, e para responder essa questão, nós vamos passar aqui por três conceitos básicos. Pessoal, não tenho nenhuma pretensão de aprofundá-los, é só realmente fazer um voo rasante aqui para que a gente possa responder as alternativas. Então, o primeiro conceito é de estado de natureza. Esse estado de natureza é uma comunidade sem um estado civil jurídico, no qual as decisões elas são impostas pela força. E isso gera uma insegurança social e um verdadeiro estado de guerra. Olha, pessoal, para essa imagem, né? Então você tem vários grupos, cada um fazendo aquilo que quer, todos são completamente livres, não há nenhum elemento externo que vai limitar a vontade dessas pessoas, mas da mesma forma como cada indivíduo pode fazer aquilo que quiser com relação ao outro, o outro também pode fazer com relação a esse indivíduo. E por isso aqui diz que é um estado de guerra, porque as pessoas não têm uma limitação externa. Então, essa imagem que está retratando um pouco do que seria o estado de natureza. Bom, e para sair desse estado de natureza e caminhar para um estado civil, é necessário o que eles chamam de um contrato social. E esse contrato é justamente isso, a passagem do estado de natureza para o estado civil, no qual um indivíduo ele abre mão daquela liberdade no estado de natureza, que não tinha nenhuma forma de contenção, para adquirir uma outra liberdade que ela é assegurada pelo estado civil jurídico. Então, ele deixa, por meio do contrato social, ele deixa de ser
aquele membro que pode fazer absolutamente tudo, mas também pode sofrer com a ação dos outros, ele passa a, dentro de um estado civil jurídico, ter uma limitação externa à sua liberdade. Mas, por outro lado, ele adquire outras liberdades, essas outras liberdades são asseguradas por esse estado civil. Por fim, pessoal, o estado civil, no qual existe uma ordem jurídica como um elemento externo limitador da vontade dos indivíduos, e é uma comunidade que ela é submetida à lei. Então, esse que é o conceito aqui genérico, pessoal. Mais uma vez, estado civil são apenas alguns elementos sem nenhuma pretensão de aprofundar isso. Vamos lá, a alternativa A está dizendo que o homem deixou a sua liberdade selvagem e sem freio para encontrar toda a sua liberdade na dependência legal, isto é, no estado jurídico, porque essa dependência procede de sua própria vontade legisladora. Então, o que essa alternativa está dizendo, pessoal? É justamente a passagem do estado de natureza, que é a liberdade selvagem e sem freio, para a liberdade no estado civil, que é a liberdade garantida pela lei. E quem faz essa lei é a própria comunidade, por isso que é a própria vontade legisladora. Portanto, a questão ela está correta, pessoal. Se você fizer uma interpretação de texto daquilo que tem naquele textinho do Kant, depois naquela explicação, é justamente isso que a gente vai encontrar. A alternativa B está dizendo que a liberdade no estado jurídico ou civil consiste na capacidade da vontade soberana de cada indivíduo de fazer aquilo que deseja, pois somente nesse estado o homem se vê livre das forças da natureza que limitam sua vontade. Aqui, pessoal, está errado, ele tenta confundir um pouco a gente. Então, a liberdade no estado civil não vem da vontade soberana de cada indivíduo, mas sim daquela vontade limitada por um fator externo, que é justamente esse estado civil jurídico. Portanto, o indivíduo não pode fazer aquilo que deseja no estado civil jurídico, porque a vontade dele é limitada por um fator externo. A alternativa C está dizendo que a liberdade civil resulta da estrutura política do Estado, de forma que somente pode ser considerado liberdade aquilo que decorre de uma afirmação de vontade do soberano. No Estado civil, a liberdade não pode ser considerada uma vontade pessoal. Está errado, pessoal. No Estado civil, a liberdade ela é uma afirmação do indivíduo e não do soberano. Então, ela pode ser considerada uma vontade pessoal. São os próprios indivíduos que, reunidos numa comunidade, estabelecem as regras e leis que vão limitar eles mesmos, vão limitar a liberdade deles mesmos. E por fim, na letra D, está dizendo que na República a liberdade é do governante para governar em prol de todos os cidadãos, de modo que o governante possui liberdade e os governados possuem direitos que são instituídos pelo governo. A alternativa está errada, pessoal. A liberdade ela é do indivíduo e não do governante, muito próximo com aquilo que nós vimos na alternativa C. E chegou a hora da nossa revisão. O tema foi contratualismo. O texto foi de um filósofo chamado Immanuel Kant. Nós vimos o conceito de estado de natureza, de contrato social e de estado civil. E nós vimos que no estado de natureza há uma liberdade plena, sem nenhuma forma de controle externo. Por meio do contrato social, há uma transição do estado de natureza para o estado civil, no qual os indivíduos adquirem uma outra modalidade de liberdade, que é aquela garantida pela lei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário. E como sempre, o link da prova e do gabarito estão na descrição. Até a próxima!